Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui desta rúbrica. Eu por acaso tive curiosidade para ver quando é que eu voltava mesmo com os vídeos. Eu podia estar aqui a fazer um discurso aqui muito exemplar e dizer que não que faltam vídeos por isto e aquilo, só que a verdadeira razão é porque não tive aquela disciplina que deveria ter tido. E pronto, às vezes acontece, nós somos humanos e nós falhamos e nós temos que evoluir e aprender com os erros. Um, Algumas coisas que falharam também e foi um mau plano. Eu acho que deveria ter planeado para gravar dois vídeos no mesmo dia, que assim tinha mais tempo e mais espaço para estudar o capítulo que tinha que estudar. Eu por acaso agora vamos continuar com o capítulo, vamos continuar com o livro, no capítulo 2 do livro 2 e ao dia que eu estou a gravar este vídeo, ou seja, eu já tenho anotações deste capítulo e mais dois capítulos a seguir. Portanto, é uma coisa que eu também quero fazer, vou ver se eu tenho bateria suficiente para fazer isso também. Mas é gravar os vídeos. Talvez os vídeos vão ser um bocadinho mais curtos, não sei. Eu vou tentar fazer num formato diferente, a ver se eu consigo ter mais tempo de sobra para depois conseguir gravar, para vocês terem sempre vídeos ao sábado. Portanto, aos meus 11 subscritores que estão aí a ver este vídeo, pá, peço imensa desculpa. Um, mas, mas é tranquilo, pá, um gajo vai sempre aprendendo. E estes próximos capítulos de Lua são absurdos, são qualquer coisa especial. São cenas que tu não. Tu, 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 pá, tu não adivinharias, percebes? Não adivinharias que ele iria por este caminho ou iria por este processo de pensamento. Pá, tu não, e é uma leitura fácil, viciante, a ironia também está lá, conceitos básicos, não precisas ter mestrado, licenciatura ou doutoramento para perceber estas coisas. Uh, São coisas relativamente fáceis de perceber. Agora, podes não aceitá-las, como podes não aceitar outras coisas na vida, mas aceitares ou não aceitares, a verdade continuará a lá estar. O que eu tenho a dizer também sobre uma coisa que eu tenho aprendido. Tenho visto que a minha disciplina para ler também tem que evoluir. Eu ando a perceber que vou buscar este livro, vou buscar aquele livro e não acabo os livros. Eu não sei se vocês, o pessoal que lê, se também já passaram que já passaram isto. Um, eu tenho um colega meu que já passou isto e pá, pronto, ele acha que é normal. Eu espero bem que seja normal. Aliás, eu só vou comprar um próximo livro até acabar um livro. Portanto, e possivelmente é este, porque eu agora estou mais viciado neste. Um, mas lá está, aquela frase motivação, a disciplina é muito melhor que motivação. Nós não, eu aprecio e digo que eu gosto muito dessa frase, mas eu também tenho que walk the walk, não é? O que eu digo também tenho que fazer, e às vezes é um bocado difícil, e estas semanas sem vídeo meio que ilustrou isso. Mas, sem mais demoras, outra coisa, devo parar com a parte bíblica nestes vídeos. Tive também com esta paragem de vídeos, também tive uma paragem de estudo bíblico. Foi uma cena para atrás, foi tipo uma cena atrás da outra. Portanto, sim, tenho faculdade, sim, tenho outras cenas, portanto, muita coisa. E às vezes, quando tenho muita coisa, não tenho a vontade, e às vezes essa consistência não aplico. E então, pá, não vou continuar com isso. No entanto, este canal poderei talvez mais tarde fazer uma rúbrica só de bíblica, só passagens bíblicas, mas pá, está parada, o estudo bíblico está parado neste momento. Vou ver como é que os meus próximos meses são de vida para tentar estabilizar um bocadito isso e voltar à carga, porque sei é importante e sei que também é base de tudo. Portanto, yeah.
Então, sem mais demoras, vamos finalmente analisar aqui este capítulo 2, a invasão, do segundo livro, que é o que os cristãos acreditam. O segundo livro de Lewis. Nós debatemos muito, se vocês ainda se lembram, nós debatemos muito nos primeiros 5 capítulos e um bocadinho no sexto, agora no primeiro capítulo do segundo livro, debatemos muito mesmo a parte da moralidade e se a moralidade objetiva só existe se existir um agente moral. É por isso que hoje na sociedade, como, como uma parte de crença, como uma crença nas pessoas, nesta parte religiosa, porque crença existe em todos. Porque a gente levanta-se por alguém ou por algo, portanto, crença existe em todos. O que nós temos que fazer é, esta crença nós temos que julgá-la e tentar ver as evidências se é verdadeira, se é o que nós temos que seguir verdadeiramente, ou, ou temos que seguir outra coisa. Ou às vezes nós temos a sensação que é o que nós temos que seguir, mas nós não queremos seguir pela nossa vontade. Ou seja, nós não temos vontade de seguir, mesmo sabendo que esse caminho poderá ser o correto e o verdadeiro que nós deveríamos seguir. E lá está. Este devemos é importante. E nós, quando dizemos a alguém que ele devia ter feito isto ou não devia ter feito aquilo, nós estamos a apelar a um padrão na moralidade. Esse padrão, se for objetivo, é objetivo porque Deus existe e porque é Ele que é o que dá setup, digamos assim, ao padrão da moralidade, é Ele que dita, não é Ele que dita, é a natureza que dita, a natureza dele que dita esse padrão da moralidade. Portanto, é importante refletir essas coisas e quando nós dizemos estas frases de ele não devia ter feito ou ele devia ter feito aquilo, estás a apelar a algum padrão. As pessoas poderão dizer, padrão da moralidade, da sociedade. Então, mas esse padrão foi mudando ao longo das décadas e dos anos. Portanto, não é nada objetivo. Aliás, é subjetivo. É por isso que essa subjetividade e objetividade são coisas diferentes, e que, quando nós tentamos dizer que algo é objetivo, temos que apelar à essência de um Deus, que mais tarde vamos tentar ver qual é esse Deus, mas tentamos apelar à essência de um Deus, ok? Porque se Ele nos criou, se criou a nossa racionalidade, se depositou coisas da sua natureza em nós, quer dizer que nós somos a imagem, nós somos feitos à imagem dele, e também quer dizer que ele depositou-nos o que o Lewis fala do compasso moral, ok? Que nós, independentemente dos instintos que poderemos ter, e também já falamos sobre isso nos últimos capítulos, independentemente dos instintos que nós temos, nós sabemos que há um instinto superior da balança e há outro que é inferior. Há um que pesa mais e outro que pesa menos. E esses instintos, se alguém ou algo te diz que um instinto pesa mais ou pesa menos, estás a partir de um pressuposto que existe um padrão da moralidade. E esse padrão, se existe, é porque Deus existe. É por isso que o argumento da moralidade, ele começa com o argumento da moralidade, porque é mais fácil de entender, e é um argumento muito forte para a essência de Deus, porque sim, nós podemos apelar aos maus que existem no mundo, podemos apelar às atrocidades que existem no mundo, às mentiras, à fome, à pobreza, a tudo o que podes pensar de mau, mas para tu teres o mau, precisas ter o bom, ok? Porque o mal está dependente do bom, ou seja, o parasita, neste caso mau, está dependente de um corpo, está dependente do host, neste caso o bom, ok? Da mesma forma que tu sabes o que é escuro, porque sabes que existe também o sol, a luz. E também tu sabes, e também conseguimos dizer que a sombra existe porque o sol existe, ou seja, uma é dependente da outra, enquanto que o sol, algo positivo, tipo a vontade, a inteligência, essas coisas são algo, tudo que seja positivo é algo que é independente e não dependente de algo. Mas já vamos continuar com este processo, porque aliás ele fala aqui sobre uma visão bacana que eu não conhecia, e fala sobre isso, estes dois poderes. Portanto, ele começa aqui na invasão. Ele começa aqui a dizer algo do género. Ou seja, como é que eu vou fazer isto agora? Eu tenho aqui notas, ok? Eu já não vou estar a imprimir, estar a fazer no Word, estar a imprimir, porque isso também demora mais tempo. E eu acho que assim fica melhor. Ok, tenho aqui algumas notas escritas em português.
algumas são literalmente transcritas, outros são basicamente uma descrição do que ele está a falar, para perceber o que ele está a falar. Mas se vocês quiserem, lá está, se vocês quiserem ver mesmo a source, têm que ler o livro, ok? Meia Christianity, vocês têm, eu estou farto de dar para tirar este livro aqui neste canal. Meia Christianity, vocês têm em inglês na Amazon 8 paus, pelo amor de Deus. Se vocês também não quiserem a Amazon, vocês têm outros sítios que vocês podem. Wink wink, né? Vocês sabem que estou. Ou zig-zag, também podes, também. Aparentemente essa é a última. Assim, pronto, então vamos continuar e vamos começar esta zig-zag uma tampa. Vamos começar com a invasão. E ele aqui diz que ele começa por dizer que o ateísmo é demasiado simples, bem como a visão cristã e da água, que diz que existe um bom Deus no céu e que está tudo bem, deixa de lado o pecado, o inferno, o diabo, a redenção. Ele diz que estas duas filosofias, porque é uma filosofia, são miúdas. Estas duas crenças são miúdas. São duas visões de ver o mundo muito simples e que não são verdadeiras. O ateísmo. Eu tenho dificuldade em perceber uma coisa sobre o ateísmo, que é se vocês forem ver um bocadinho a minha história de como eu saí do ateísmo e fui para o cristianismo, vocês vão entender um padrão que talvez venha em muita gente, que é o não interesse em ler, ou ler se calhar é a melhor forma de aprender, não é? Neste caso, ler este livro, muitas das coisas, talvez eu não iria ouvir em vídeos ou em podcasts, não é? Eu acho que ler livros é talvez, até agora, deve ser a melhor fonte, é a melhor fonte e e é onde tu tens mais produtividade em aprender. Agora, tu podes aprender outras coisas, podes aprender no podcast. Aliás, inicialmente, quando eu comecei a entrar neste mundo, digamos assim, eu vi muitos vídeos do Frank Turek. Se vocês quiserem ver o canal dele, é Cross Examination, acho, vocês têm no YouTube, e muitos dos vídeos sobre a moralidade eu aprendi através dele, e ele foi sacar, digamos assim, entre aspas, foi retirar a luz, ok? Mas por exemplo, nestes 3 capítulos, eu não me lembro do Frank ter dito isto. Portanto, é sempre importante ir à fonte, acho, na minha opinião. O Luís também, se calhar, vai buscar a fontes. Aliás, o Luís vai buscar à fonte tudo. É a fonte de Deus, não é? Mas um padrão que eu tenho visto no ateísmo é que existe muita emoção e pouca lógica, para ser muito sincero. Claro que eu respeito as pessoas que acreditam. Respeito, mas respeitar, eu acho que respeitar não é aceitar que aquilo é verdadeiro, porque nós falamos já durante vários episódios que, apesar de eu respeitar a pessoa em si, eu posso não respeitar a veracidade do seu pensamento, e eu acho que isso ou seja, não confundem, ok? E o que eu não gosto, eu também não gosto disto, que é, ok, eu tenho esta crença, mas não quero debater e não quero ver se esta crença é verdadeira ou não. Porque se muita gente fosse olhar por isto, tentar pesquisar mais e tentar... Bom, o pior aconteceu e eu acabei de gravar agora há pouco e perdi grande parte do que eu disse, pá. Eu acho que ficou um vídeo mesmo bom e só tenho, pá, aí 10 minutos de vídeo. Peço desculpa, fiquei sem armazenamento, estive a pagar algumas cenas, só que agora lá está. Lá está, eu fiquei na primeira nota, quer dizer, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, mais 5, e pá, foi um vídeo bué da bom, pá. Foi um vídeo, agora nunca vai ser a mesma coisa, percebem? Eu agora não sei o que disse, porque eu gosto de vídeos assim, são fixe, que é quando nós não planeamos e vamos dentro de cenas. Eu penso que estava a acabar de dizer que nós não precisamos de nós não precisamos de respeitar a veracidade da ideia da outra pessoa, porque as religiões acabam por ser diferentes uma à outra, portanto é ilógico pensar que uma coisa é verdadeira, outra coisa não é verdadeira. Portanto, saber cortes é porque eu fui ver a situação.
porquê. Portanto, vamos continuar com isto. Pá, azar-me, porque ficou um vídeo. Nem vou continuar. Aqui ele diz que nota também que a ideia sobre Deus de fazer uma religião simples, como se a religião fosse algo que Deus inventou e não o seu testamento para nós sobre factos inalteráveis sobre a sua natureza. A realidade, na verdade, é normalmente algo que não adivinharias, é uma das razões sobre o qual eu creio no cristianismo. Quando ele diz aqui sobre a natureza inalterável sobre Deus, eu já sei o ponto que eu toquei, eu vou repetir outra vez, mas pronto. Eu costumo ver muito, antes gostava mais de ver muito, Frank Turek. Ele tem um canal no YouTube que se chama Cross Examination, ou Cross Exam, ou um bocado assim, onde ele fala sobre a existência de Deus, fala sobre os 3 argumentos da moralidade, que eu penso que falei, né? Penso, não sei se cortou, não sei quando é que eu disse isto, mas neste vídeo, ou neste suposto vídeo, eu tinha dito isto, mas o argumento da moralidade, o argumento cosmológico e o argumento o argumento teológico. E ele fala muito sobre o argumento da moralidade, como o Lewis fala. E é engraçado porquê? Porque ou seja, ele vai às universidades, né? Ele faz a sua palestra de uma hora e meia, fala sobre estes 3 argumentos, e depois ele tem o Q&A e tem perguntas sobre as pessoas, sobre alunos que estão lá, sobre pessoal que já não é jovem, que tem 60 anos, também vai lá ver. É aberto a todos, é grátis, ninguém paga nada. Ou melhor, pagam, são donativos que dão ao Frank, os apoiantes. E houve uma pergunta, foi uma jovem adulta, uma miúda, disse que então aquilo é bom porque Deus disse? Se amanhã é bom, o Deus disser que matar é bom, já muda? Isto é uma pergunta pertinente porque eu também não tinha a resposta disto. E lá está, em termos, eu tenho uma resposta em termos abstratos, né? Em termos totais eu não tenho a resposta a isto e nunca vou ter. É por isso que existe mistério, é por isso que existe a dúvida e é por isso que existe a fé. Shout Conclave. Porquê que algo é bom? É porque Deus disse? Não. É porque é a natureza dele. Ou seja, faz parte da sua natureza inalterável, que é o que o Luís diz aqui. Tu dentro da religião, tu dentro da perspectiva teísta, tu tens três religiões grandes, que é o cristianismo, que é maior, islamismo e judaísmo. Entre o islamismo e o cristianismo, enquanto que no Deus de Islão o que ele disser é bom, ou seja, pode existir essa vertente, aquilo é bom e aquilo é mau, e matar é bom, portanto, se eu disser que amanhã matar é mau, pode ser, é completamente viável. Aqui não podemos dizer isso. Aqui já não existe. O que existe é tudo que seja, tudo que se desvie do bom é mau. E já parte da natureza de Deus que aquilo é bom. Ou seja, não ou seja, é impossível ele dizer que matar é mau, é bom. Porque já parte da natureza dele que matar é algo mau. Ok. Para além disto, poderá existir agora a objeção de alguns de vocês, mas então ele não é todo poderoso. Quando nós dizemos que ele é todo poderoso, o que é que nós queremos dizer? Nós não queremos dizer que ele consegue tornar um círculo um quadrado. Nós não conseguimos dizer que ele não consegue criar uma pedra tão grande que ele não consegue levantar. Nós dizemos que ele é todo poderoso dentro da lógica. E seguindo a lógica, uma pessoa que tem na sua natureza algo que é bom, certo? Não consegue dizer depois que algo é mau. E essa mesma característica da sua natureza é mau. Pelo menos eu interpreto assim as cenas.
E aconselho a ver Frank Turek, é um bom canal para vocês verem do YouTube e para perceberem, porque pá, foi literalmente uma das minhas referências iniciais. E é engraçado que uma das grandes referências dele foi o Lewis. Pá, toda a gente vai ver a Lewis, só que o Lewis vai ver a um ser que é superior a nós, que é Deus, né? E pronto, ele fala aqui sobre o quê? Continuando. Fala aqui sobre a visão. A tradução aqui é visão dualismo, visão dualista, como vocês quiserem. Onde é basicamente. Porque eu não sabia que esta visão existia, que é a crença onde existe dois poderes independentes, o bom e o mau. Um gosta de coisas boas e o outro gosta de coisas más. Nenhum deles é bom ou mau objetivamente, vai depender da preferência de cada um. Esta visão dualista, o que é que te diz? Diz que existem dois bons, dois poderes. Um é bom e outro é mau. E estão independentes de um do outro. Ou seja, não há dependência. O que não faz sentido. Porque então, se não há dependência um do outro, quando tu vais julgar um ou outro, quando tu dizes que o poder bom é bom, como é que te dizes? Ah, é bom porque eu prefiro isto? Ou tu vais partir para um padrão na moralidade que é o objetivo? Se partires para um padrão de moralidade que é o objetivo, então esse algo acaba por ser o verdadeiro poder. O Deus, o Deus desses dois poderes que tu dizes que são independentes um ao outro. Porque tu vais ter que buscar a algum padrão da moralidade que algum agente de moralidade te disse, neste caso Deus, para julgar aquilo que é bom e aquilo que é mau. Ok? Fora isto, o bom não está dependente do mau, enquanto que o mau está dependente do bom. E ele aqui fala mais à frente de alguns exemplos. Eu acho que, não sei se este exemplo, não sei se este exemplo neste vídeo, não sei se foi neste vídeo ou não, mas eu certamente falei nos outros que era, tu sabes o que é o escuro porque sabes o que é a luz, não é? Tu sabes o que é, tu sabes que pode existir tu sabes que pode existir o, o, um, a sombra porque existe o sol. Ou seja, a coisa negativa está dependente da coisa positiva. Porque tu partes do pressuposto que a coisa positiva é a base. E tudo o que desvia da base, neste caso, será algo negativo. Portanto, esta visão não faz sentido. Está mais próxima do cristianismo? Está. Está mais próximo do cristianismo do que o ateísmo. Porque estes acreditam em dois deuses, neste caso, em dois poderes. Só que não faz sentido, porque estes dois poderes têm que ser julgados por um terceiro poder. E tu acabas de fazer isso. E ele diz aqui então que, mas a partir do momento que dizemos que um é bom e o outro é mau, não utilizamos um dos dois poderes, nós existimos um terceiro, que é o poder, um terceiro que tem uma terceira coisa que tem mais poder e que acaba por ser o standard que utilizamos para julgar os dois poderes. Então essa terceira coisa será o Deus verdadeiro. Óbvio, não é? Eu acho que isto por uma parte lógica é óbvio. E ele dá este exemplo, que é bacana, que é, nós chamamos sadismo um sexo perverso, mas primeiro tem que ter uma ideia do que é uma sexualidade normal antes de chamar uma perversão. Eu não consigo explicar o normal a partir do perverso. Da mesma forma que eu não consigo dizer que eu não consigo dizer, eu não consigo perceber o que é uma linha torta se eu não tiver uma ideia primeiro do que uma linha reta é. E o Lewis fala sobre isto neste livro. Não sei se falou antes ou vai falar depois, já não me lembro, mas sei que ele fala neste livro sobre isso. Ou seja, tu não consegues perceber o normal através do perverso, mas tu consegues, e a única maneira de perceber o perverso através do normal. Tu partes como base que aquilo é, certo? E vamos analisar esta próxima nota na página 45. Para ser mau, eu preciso existir e ter inteligência e vontade. Esta vontade é o will. Mas a existência, inteligência e vontade são coisas por si só boas. Portanto, eu preciso ir buscá-las ao bom poder. O mau é o parasita.
e não a coisa original. Porquê é que eu fiquei aqui um bocadinho a olhar para o livro? Porque eu acho que descobri uma coisa que eu não tinha descoberto antes. E não estou a dizer eu criei isto, ok? Só descobri. O que eu disse antes, na outra gravação, está uma grande confusão, mas até não está para vocês, não está, mas para mim. Eu iria dizer isto, que se vocês viram, pessoal, o padrão é a coisa boa é coisa independente. Só que já não é bem assim também. Entre esses dois poderes, melhor, entre essas duas características, o bom e o mau, claramente o mau está dependente do bom. Mas o bom está dependente de Deus. E é por isso que ele diz aqui. Portanto, eu preciso ir buscar existência. São coisas boas. A existência é uma coisa boa, a inteligência é uma coisa boa, a vontade é uma coisa boa também. Nós sabemos que uma coisa má é a não existência, a não inteligência, a não vontade. E a não inteligência, a não vontade e a não existência estão dependentes da existência, da vontade e da inteligência. Agora, essas coisas, essa coisa boa é dependente do bom poder. Neste caso, Deus. Porque o mal é o parasita e não é a coisa original. Mas é o que diz, mas a inteligência, mas a existência, a inteligência e o poder são coisas que por si só são boas. Portanto, nós temos que estar a conseguir buscá-las através do bom poder. Mesmo, mesmo para ser mau, ele precisa de roubar ao seu oponente. É o que ele diz aqui. Isto foi meio uma tradução rápida, arrasca. O que acaba por ser verdade. E mesmo assim, o ponto inicial prevalece, que é o mal tem que, para existir, o mal existe porque o bom existe. Porque o mal depende do bom. E o bom existe porque Deus existe. Ok? Isto é basicamente o grande. Isto é o argumento da moralidade. Isto é um argumento muito forte. Mas lá está, isto nós não sabemos, nós não temos a certeza disto. E vou rematar este episódio a falar sobre isto, que é nós há uns tempos, agora com a morte do Papa, que ele descansa em paz, o viewership do filme Conclave subiu 200% ou algo que foi, e se vocês já viram o filme, tem uma scene que é muito boa, que é, eu acho que é a melhor scene do filme. É a melhor scene que traz uma melhor mensagem para o pessoal que viu o filme e que não é crente em Cristo ou em Deus, porque é crente em alguma coisa, porque levanta-se por alguém ou por algo, em que toda a gente é crente em alguma coisa, porque toda a gente vive em mistério. É este ponto. E ainda bem que existe mistério, porque a partir do mistério existe a dúvida, e a dúvida aí surge a crença, a fé. E a fé, enquanto que nós partimos do pressuposto, enquanto que nós tentamos chegar à verdade através da, depois de nós vemos a parte lógica, porque depois da parte lógica nós chegamos a um momento em que nós não conseguimos ir nós não conseguimos nós não conseguimos evoluir nessa parte lógica, nós não conseguimos chegar possivelmente mais à frente da parte lógica, só se Deus fosse revelando mais, e aí teremos outros argumentos, mas a fé existe porque existe aquela dúvida, aquele espaço de dúvida, certo? E a partir desse espaço de dúvida, existe por causa do mistério. E é por aí que eu digo que, não, a minha fé parte de uma base lógica. A minha fé é da essência de Cristo, essência de Cristo, que Ele é Deus, e numa parte mais, introdutória, que é da essência de um Deus, parte pela parte lógica, pela parte da moralidade, pela parte da racionalidade, pela parte do início do universo, pela parte, pela parte do argumento teológico, que é precisão do universo, precisão da vida para a vida existir, porque se não existisse essa precisão, seja no nível do oxigênio, seja no peso da gravidade, seja na distância que nós temos entre o Sol, seja essas precisões, nós não estávamos aqui.
a partir dessa parte lógica, vai chegar um momento em que tu não consegues, porque tu vives em mistério. Da mesma forma que tu tens relações com pessoas, seja com namorado ou com namorada, ou com amigos, que tu não sabes realmente 100% de certeza o que o amigo representa, ou o que o amigo é, mas tu, apesar desse mistério, e apesar dessa dúvida, tu depositas a fé que tu, que faz sentido ser amigo daquele amigo. Que faz sentido depositar a fé em conversas, em conversas privadas, em coisas que tu revelas àquela pessoa de, que, é de, que é algo que está dependente do relacionamento que tens com essa pessoa. Mas apesar do relacionamento, apesar dos anos que podes passar com essa pessoa, há coisas que essa pessoa vai levar para a cova com ele. Tu nunca vais saber 100% de uma pessoa, mas só porque isso acontece não quer dizer que tu não possas ser amigo, ou não quer dizer que não possas namorar aquela pessoa, ou até num sítio superior, num avanço, que até tu não possas casar com essa pessoa. Mas isso é por isso que existe mistério. É por isso que existe mistério. E não só por isto, é por outra razão, que é se Deus revelasse todos os dias, e nós vimos, que por Genesis que não fez, que não levou a nada, porque Adam voltou a pecar na mesma. Se nós fizermos isso, se eu fizesse isso, nós não teria, não, o nosso livre-arbítrio era muito condicionado. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Um grande abraço. Vou votar. Desses portugueses, vou votar. É importante. Vocês têm 11 de maio e 18 de maio, né? Yeah. Se vocês quiserem dar lá, eu estou em 18 de maio lá nas mesas aqui na cidade da Maia, aqui na escola básica. Portanto, vão lá e espero que vocês tenham curtido este vídeo. Infelizmente, houve este lapso na gravação. Pá, o meu primeiro take deste vídeo estava muito bom, tenho que admitir. Mas continuaremos na próxima semana. Tchau.